levantamento feito anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça traça o retrato da magistratura e mostra que há um déficit de quase 20% de juízes no Brasil. De acordo com o Justiça em Números de 2017, os quadros da magistratura receberam 635 novos juízes em 2016. O crescimento foi de 3,65% em relação ao ano anterior. A média de magistrados para cada grupo de 100 mil habitantes ficou em 8,2. O programa Reflexões de hoje vai tratar sobre o futuro da magistratura. Conto com a presença, aqui ao meu lado, da consultora da TV Justiça, Gisele Reis. Tudo bom, Gisele? Olá, André. Quais são os desafios da magistratura contemporânea diante das mudanças das relações sociais? É um tema interessante, não é? Extremamente interessante. Vamos discutir, e para discutir esse assunto, nós contamos com a presença de dois convidados. Vejam quem são eles. Fernando Mendes é juiz federal, presidente eleito da AJUF, Associação dos Juízes Federais, mestre em Direito Administrativo e doutorando pela PUC de São Paulo. Marco Bruno é juiz federal, diretor do Fórum da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, professor da UFRN e coordenador do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, em Natal. Nós começamos o programa olhando o número de juízes no Brasil. Falando dos juízes no Brasil e da quantidade de juízes, quais são as funções principais que os juízes exercem hoje para a sociedade? A magistratura hoje acabou ganhando um protagonismo muito grande e está sendo chamada para, na verdade, servir às vezes como árbitro de questões políticas, né? Temas que seriam resolvidos ou que deveriam ser resolvidos na pauta política acabam indo para a área da magistratura. Isso reflete, de uma certa maneira, também no trabalho da magistratura, né? E aqui, em particular, eu sou magistrado federal, na Justiça Federal. Então, o que isso acarreta? Acarreta um número, uma judicialização muito grande de matérias que poderiam ter soluções fora do judiciário, mas que, em razão de um terreno conflituoso, de um não diálogo, acabam sendo resolvidos no âmbito do judiciário. Para entender um pouco melhor isso, olhando no retrovisor, né, dos últimos 10 anos, especialmente os últimos 10 anos, a gente percebe que a magistratura teve esse papel que veio numa crescente, não é, de atuar de uma maneira, a gente pode dizer, política, ou de atuar num âmbito de conflito político. E aí a pergunta é, será que isso é uma parte do futuro da magistratura? Porque não é o que o juiz exercia tradicionalmente. Será que a gente pode dizer que, arriscar que esse é um dos caminhos do futuro da magistratura? E aí eu queria até acrescentar, André, porque nós precisamos lembrar que nem sempre a legislação ela acaba contemplando todas as hipóteses que se apresentam na prática em relação às relações e às demandas que são, na verdade, colocadas para que o judiciário possa resolver. Então, diante dessas brechas, vamos dizer assim, para a solução do caso concreto, isso faz com que a atuação do juiz ela seja muito mais próxima da realidade, a ponto de interpretar aquela legislação, aplicando-a no caso concreto e, a partir daí, dando decisões que observem ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade e tentam resolver de uma maneira mais justa aquela situação que é colocada para que o judiciário possa resolver. Então, essa atuação, né, mais proativa do Poder Judiciário, ela acaba também aí dentro dessa efetivação desses direitos sociais, dos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e que, por vezes, o juiz, ele é, na verdade, chamado para resolver situações que precisam de uma atuação muito maior. É isso? Eu acho que sim. Eu acho que nós não podemos perder de vista que o mundo de hoje não é, digamos assim, simples, eu não diria simplório, mas não é simples como o mundo de ontem, né? O mundo de hoje é complexo e os conflitos vão ser complexos, né? Isso vai refletir no trabalho que nós desenvolvemos. Nós, tradicionalmente, né, construímos um processo e uma estrutura funcional da magistratura em torno dos conflitos tipicamente individuais. Eu costumo dizer que esses são os conflitos da minha avó. Quando a gente vê o nível de complexidade da vida que ela tinha
quando nasceu em Itaipu, Rio Grande do Norte, a gente vê que aquela magistratura tradicional, aquele processo tradicional se acoplam ao modelo de vida que elas tentou durante a sua vida, né? Depois nós tivemos, a partir daquele processo de massificação da segunda metade do século passado, das relações sociais como um todo, o surgimento de um conflito tipicamente coletivo. E o processo é pensado para esse grupo de sujeitos, como vocacionado à solução desse grupo de sujeitos. O que a gente tem percebido com a complexidade das relações de hoje é que nós temos problemas objetivos para serem solucionados, objetivamente, que aí eu vou chamar de conflitos estruturais. São conflitos que estão atrelados, que estão presos ao próprio modelo de sociedade que nós vivenciamos hoje. E, para isso, nós ainda não encontramos um processo adequado. Nós temos tentado estruturar um modelo de processo adequado, que vai refletir também na dimensão do trabalho da magistratura, no âmbito da INFAM, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Mas a gente não vê ainda na doutrina brasileira um marco legal adaptado, né, a essa necessidade. O Fernando falou em árbitro, eu prefiro chamar de mediador, né? A gente vê cada vez mais a presença de um juiz como um mediador social. Não adianta a gente achar que num conflito tipicamente estrutural o juiz vai impor uma decisão como fazia no típico conflito lá da minha avó em Itaipu, Rio Grande do Norte, nos anos 20, nos anos 30. É quase como um conflito familiar, em que você chega um momento que uma autoridade vai e decide. Em se tratando de conflito estrutural, a solução é um pouco mais complexa e não existe uma única solução a ser aplicada, né? Daí porque o Código de Processo hoje fala em negociação como instrumento relevante também de solução de conflitos. A sociedade hoje é uma sociedade hipercomplexa, em que não há consensos, né? Muito pelo contrário, há mais dissenso e muitas vezes até radicalizado, né? E não só isso, a gente tem uma sociedade que exige uma performance diferente daquela que existia no passado. Sem dúvida. Né? Será que a gente poderia dizer que ainda estamos esse processo de formação do que é o juiz do futuro? E se isso é algo muito próprio do Brasil? Ou será que já é sentido pelos outros países? Será que outros países já passaram por esse processo ou ainda estariam um pouco mais atrás do que nós? O nosso papel é exatamente esse, é de redescobrir ou de tentar moldar o juiz do futuro. Porque esses conflitos, essas discussões, como você falou, nós temos uma Constituição aberta que confere uma série de direitos, uma série de garantias, mas que elas precisam ser estruturadas do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista legislativo. E aí nós nos perguntamos, é papel do Judiciário definir isso? Quais são as prioridades, né? Vou pegar um exemplo da questão de saúde, tratamento de medicamentos, tratamentos de alto custo. Nós temos uma grande dificuldade em relação ao que o Executivo define como prioridade, como política orçamentária para determinada pauta de saúde, e aquilo que o Judiciário, às vezes, no caso individual, vai definir como sendo prioritário. Então, há um choque aí do interesse coletivo com o interesse individual, que a Constituição protege, mas que, por vezes, cabe ao Judiciário dizer, no caso concreto. Esse é o juiz do futuro, é o juiz que vai definir individualmente políticas. Às vezes até é uma questão do juiz decidindo coletivamente. Sim. Por exemplo, o juiz, nesse mesmo exemplo Sim. teu, o juiz concedendo ou determinando que o Estado, por exemplo, como já aconteceu, que o Estado arque com os custos do tratamento contra a obesidade mórbida, Sim. por exemplo. Não é? Aí a gente tem isso, o Estado tendo que oferecer para toda a sociedade. Sim, se torna uma... Né? E aí a questão é, como você tinha colocado antes, é uma questão política, é um embate político, né? Porque aí a gente tem o judiciário estabelecendo políticas públicas, né, dentro do orçamento, que geralmente, tradicionalmente, era exercido e manejado apenas pelo Poder Executivo e pelo Legislativo, e o juiz agora acaba ingressando nessa seara. Eu concordo com o que o Marco falou, na verdade até falei em árbitro, mas é muito mais esse papel de mediador mesmo. Às vezes o processo judicial pode se tornar o âmbito, o campo adequado para essa discussão ser feita, mas aí pelos autores... Uma construção em conjunto da solução para o caso. E o que o André falou, eu acho que nós talvez ainda estejamos um passo atrás nisso, nesse tipo de desenvolvimento, porque nós temos uma sociedade extremamente desigual. Né? E isso certamente reflete esse conflito de interesse, essas disputas políticas, porque essa desigualdade é cobrada e ela, de alguma maneira, tem que ser enfrentada.
Então, talvez o nosso papel e isso pode até se converter numa vantagem, né? Porque nas crises é que acabam saindo soluções criativas, soluções que podem fazer o Brasil avançar. Eu acho que o judiciário tem um papel importante, sim. Ele tem uma função que é muito mais ampla do que aquela função tradicional, sim, mas que deve servir, sim. No primeiro ponto que eu vejo, o papel de conferir a segurança jurídica, que esse é hoje talvez um grande problema que nós enfrentamos. Nós não temos cenários definidos. E essa insegurança jurídica reflete, traz consequências na área econômica, na área política. Então, o judiciário tem que fazer essa construção coletiva, como um mediador, como o Marco falou, mas visando a criação de uma pauta que confira a segurança jurídica e que os atores da sociedade, aí sim, com a legitimação política, os representantes, possam discutir isso de maneira adequada. Então, esse papel judiciário, eu acho que ele está sendo construído, mas tem que ter essa responsabilidade de saber que cada decisão que ele toma, ele realmente traz um reflexo coletivo. E uma decisão que poderia ser do interesse daquela pessoa em particular, ela vai ter um reflexo que vai atingir a todos. E como é que o Estado vai dar o mesmo tratamento que se assegurou a se aquele tratamento tem uma base constitucional? Então, quer dizer, você tem que definir isso de maneira conjunta para você, às vezes, não assumir um papel que não é seu do judiciário definir, por vezes, determinadas prioridades, determinadas políticas públicas. Pegando o gancho do que o Fernando comentou, eu queria saber do Marco Bruno quais são os limites da atuação do Poder Judiciário, que é chamado aí para poder fazer essa atuação de calibrador de tensões sociais, políticas e intersubjetivas, né? Então, de que forma, né, o Poder Judiciário age? Nós vimos aí a colocação dele sobre a questão da importância da mediação, que seria uma forma bem equilibrada de tentar solucionar, tornando todos, né, como copartícipes dessa produção, dessa solução ao caso concreto, mas em algumas situações isso não é possível. E a partir desse contexto, quais seriam então os limites da atuação do Poder Judiciário? Sem dúvida, o limite, efetivamente, é a Constituição Federal, né? André fez uma pergunta interessante quanto ao preparo do juiz no Brasil e no mundo para lidar com esse tipo de situação que é muito nova. E eu fiquei com vontade de responder, acho que vai em conta também da sua pergunta, porque na verdade, nós temos no Brasil, para o juiz, uma combinação, digamos, explosiva, porque nós temos um perfil de jurisdição que se aproxima muito da norte-americana, ou seja, uma jurisdição com a densidade política um pouco maior, mas com a desigualdade muito grande e com uma justiça muito, digamos assim, acessível do ponto de vista do custo, né? E aí a gente vai ter, nessa combinação explosiva, né, 100 milhões de processos. A Justiça Federal do Brasil tem 16 vezes a demanda da norte-americana, ou seja, um juiz brasileiro trabalha 16 vezes mais do que a dos Estados Unidos, porque o tamanho da justiça é mais ou menos o mesmo. E aí, quando a gente chega na Constituição Federal, a gente já enfrenta uma nova dificuldade, porque a gente tem uma Constituição, de certo modo, detalhada em termos de enunciação de direitos e direitos de todos os matizes, né? Então, é por isso que há uma atração de demanda para o juiz no Brasil. Por que eu digo a Constituição Federal? O que a gente percebe na prática, né, em se tratando da litigiosidade complexa, é que nós abrimos uma audiência e todos concordam que aquilo precisa ser feito. O problema é que quando você desce a legislação, ninguém sabe como fazer, porque a burocracia no Brasil é muito grande. Então, acho que o papel do juiz nesse contexto é identificar essa aproximação, esses consensos que vão existir em torno dos atores que lidam com as políticas públicas e perceber onde ele vai poder ser um canalizador de consecução de objetivos que são comuns, né? Eu acho que mais do que no exercício da autoridade impondo uma política pública, ele tem que perceber, por exemplo, a gente tem muitas demandas envolvendo presídios. O judiciário termina chamando para si um problema que é um problema sério do Brasil. Quando você abre uma audiência, você pergunta: mas há necessidade de mais vagas de presídios? No caso do Rio Grande do Norte tem uma ação assim. Todos dizem: sim, claro. Aí a questão, como vamos fazer? Então, o correto, o juiz, no final das contas, se tiver essa sensibilidade, vai impor a política pública. Ele vai ser justamente o ator principal para viabilizar a implantação da política pública a partir de interesses que ele vai colher de todas as partes envolvidas. Então, e nesse sentido, essa burocracia entranhada na nossa administração, né, ela vai poder ser vencida, né, a partir da reflexão sobre a política pública, partindo da Constituição Federal. Por isso que eu digo que ela é o limite e ela também é o fundamento para que você enfrente a burocracia e consiga efetivamente esse desejo que é de todos os brasileiros. Então, estamos percebendo aqui que o assunto demanda mais esclarecimentos, né, José? Algumas reflexões a mais, né, André? Reflexões. Mas eu vou pedir licença aos nossos convidados, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos logo em seguida com o programa Reflexões.
Nós estamos de volta com o programa Reflexões, hoje falando sobre o futuro do Poder Judiciário. Estávamos então comentando essas dificuldades e essas tentativas de transformar o Poder Judiciário num poder um pouco mais sensível e participativo, não é? E aí então nós conversávamos justamente sobre também modelos inovativos, né? Porque no fundo é uma forma de inovação, não é isso? Eu sei que houve uma grande inovação da sua autoria também lá no Rio Grande do Norte. Acho que é interessante a gente ouvir também para podermos dar uma divulgação sobre esse assunto e entender também o que isso significa, não é, do ponto de vista do avanço do Poder Judiciário, de um novo Poder Judiciário para esse país. E a gente tem percebido que sem inovação a gente não vai ter condições de enfrentar efetivamente esses problemas e oferecer a prestação jurisdicional que o povo brasileiro merece. Hoje a gente percebe um movimento de inovação na justiça em dois focos. Primeiro, a inovação administrativa na gestão da própria justiça, mas também a possibilidade de você promover gestão do próprio processo. E eu acho que o Código de Processo Civil veio em boa hora no momento em que estabelece uma postura negociativa como primado, né, como paradigma a ser observado pelo juiz, e também, né, a previsão de uma justiça de cooperação, né, porque esses são dois instrumentos. Se nós assimilamos essas normas bem, né, e nos utilizamos delas como instrumentos de gestão de processos, nós conseguimos, né, talvez, oferecer um processo judicial adequado a esses desafios. Classicamente, a gente parte da ideia de que a inovação virá na legislação, mas nós sabemos que com o tipo de conflito de hoje, né, e com o tipo de identidade que nós tentamos assegurar a cada indivíduo, não é possível você inovar na legislação, você não vai legislar para você, para Fernando, para você e para mim, né? Então, é preciso interpretar essa legislação e, a partir da interpretação, a gente transformar a produção normativa dirigida ao caso concreto. Eu acho que é possível inovar no direito público, é possível inovar na interpretação e, sobretudo, a partir dessa lógica de se promover, mesmo no direito público, a mediação dos conflitos que estão em jogo, aceitando sua complexidade. No caso, por exemplo, que você mencionou, de fato, nós temos um caso interessante lá em Natal. Eu sou juiz titular da 6ª Vara Federal, que é uma vara de execução fiscal. Então, nada pode ser mais burocrático, porque eu faço cobrança de dívida ativa, né? Mas, basicamente, foi o que aconteceu. O município do Natal deve em torno de R$200 milhões à Fazenda Nacional, que é uma dívida alta para o município do Natal, em função de uma sociedade de economia mista que ele tem para coleta de lixo. Nós tínhamos vários processos tramitando. Em alguns processos havia o redirecionamento e o redirecionamento era confirmado pelo TRF da 5ª Região. Em outros processos, vinha a reforma da decisão determinando que eu fizesse uma pequena instrução da execução, coisa que realmente ficaria difícil, considerando que eu estaria no âmbito de uma execução fiscal, mas, enfim, que eu fizesse uma pequena instrução para chegar à conclusão de que não havia patrimônio efetivamente nessa sociedade de economia mista para ser expropriado. Então, eu terminei marcando uma audiência, ouvi o presidente dessa sociedade de economia mista, que se chama Urbana, e ele basicamente me disse que ficava muito frustrado que uma empresa que tivesse uma riqueza daquela, né, estivesse submetida a uma situação como tal, né? E eu disse, qual é essa riqueza? Ele disse, é lixo. Eu disse, mas lixo? Ele disse, lixo hoje é um bem muito valioso no mundo inteiro. Natal teve 40 anos de um lixão, e esse lixão está lá parado, né? Ele foi desativado porque hoje Natal tem um aterro sanitário, mas esse lixão é uma fortuna a ser explorada, né? Estimada na época em R$1 bilhão, quando na verdade nós temos uma dívida de R$200 milhões. Eu disse, então vamos penhorar o lixão. Ele disse, pode? Eu disse, por que não? Tudo que é suscetível de apreciação econômica pode ser penhorado, né? E aí, mas como é que nós vamos fazer? Eu disse, bem, então eu quero uma paciência de todo mundo, porque aqui nós estamos diante de uma litigiosidade muito mais complexa, que agora se inicia, e no qual nós vamos empregar uma espécie de litigância policêntrica, ou seja, eu não quero mais que aqui eu seja o juiz tradicional de partes contrapostas. Eu quero que todo mundo se una para o pagamento dessa dívida, porque se eu expedir o precatório, fatalmente o município do Natal não paga essa dívida nunca. O que é que nós vamos fazer, né? Eu disse, nós vamos construir aqui um empreendimento para a exploração desse lixo. Então, o lixão foi penhorado. Nesse processo foi realizado um chamamento público para identificar que empresas poderiam explorar esse lixo. Se identificou que no modelo de negócio que nós discutimos no próprio processo, havia apenas uma empresa norte-americana com a tecnologia necessária, patenteada, né? E, a partir disso, foi definido também no modelo de negócio que essa exploração da CIA
por uma sociedade de propósitos específicos que precisava, nos termos da Lei Orgânica de Natal, ser criada pela Câmara Municipal de Natal. Então, fizemos uma reunião na Justiça Federal com a presença de todos os vereadores, né, e eu convenci os vereadores a legislar em favor do processo, ou seja, litigância policêntrica. Todos estão atraídos para o processo em torno de um objetivo comum, porque quando a gente fala das vantagens e das desvantagens, não há desvantagens, só há vantagem, porque nós temos um bairro em torno de um lixão, o lixão será limpo, nós teremos Natal pagando uma dívida com um lucro em torno de 300 milhões de reais, considerando a parceria que vai ser feita com essa outra empresa. Sanearemos as finanças de Natal, limparemos o bairro e, enfim, solucionaremos o problema e ainda pensaremos, né, numa alternativa sustentável, ambientalmente correta. Né? Não é a inovação pela inovação, né? A inovação para trazer uma solução efetiva, melhor, né? efetiva, real e muito melhor do que aquela que seria a solução tradicional. Né? Mas eu acho que o que o Marco está relatando, na verdade, ele resume bem o perfil hoje do que é o juiz do século XXI. Essa solução formal de arquivar o processo, para que o processo está finalizado do ponto de vista formal, nós temos essa preocupação. Isso cria no juiz uma profunda frustração. Quer dizer, o nosso papel é exatamente isso, dentro das limitações orçamentárias que nós temos. Um cenário hoje que são mais de 100 milhões de processos, cerca de 16 mil juízes, 17 mil juízes no país. O problema não vai ser resolvido com a contratação de mais juízes. Nós temos que buscar soluções que possam ser tomadas dentro da realidade atual. Isso se faz pela inovação, pela questão da governança, pela questão da gestão. Experiências como essa de Natal, São Paulo também tem um laboratório exatamente para isso, para que você consiga trazer ideias, discutir, mas com essa visão pragmática. Você precisa trazer uma solução concreta. Essa solução formal, o judiciário, da mera solução formal da causa, ele não é um judiciário compatível com os desafios que nós temos, e acho que a magistratura, nesse ponto, tem feito o seu papel, sim. Mas o nosso objetivo é cada vez mais incentivar isso, fazer, porque é uma nova geração de juízes que já foi formada a partir da Constituição de 88, tanto eu como o Marco Bruno aqui, nós somos formados depois da Constituição de 88, nós já temos uma visão diferente. E são juízes que vão estar, nos próximos anos, assumindo postos importantes na direção do Poder Judiciário. Eu acho que esse é o papel da magistratura. Fernando, o Marco Bruno tocou na questão da gestão no âmbito do processo, mas tem um outro ponto também mencionado, mas que eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais para nós, a respeito da gestão administrativa, da otimização do processo. O que pode ser feito? Assim, exige-se do juiz, a partir, né, desse cenário, uma função também administrativa que vai para além da questão apenas do conhecimento jurídico? Uma realidade que nós vivenciamos do processo eletrônico, da informatização, o juiz assume cada vez mais esse papel de gestor, né? Eu não decido um caso por vez, eu tenho que ter um gerenciamento. Então, eu tenho que decidir causas e não processo, porque ao definir uma causa, eu consigo solucionar ao mesmo tempo diversos processos que são pendentes. Então, a Justiça faz esse trabalho. Do ponto de vista da Justiça Federal, nós temos essa preocupação de ter um debate constante no âmbito da Justiça Federal, no âmbito da JUF, que eu sou um dos diretores, de discutir anualmente, discutir gestão e estratégia dentro do âmbito da Justiça Federal. E o Marco, que vai ser o coordenador do próximo evento da Justiça Federal, pode até falar um pouco melhor sobre isso, porque é exatamente aí que a gente consegue avançar com os mesmos, sem demandar novos recursos, com a expectativa de ampliar a estrutura do judiciário, mas de conseguir fazer com a mesma estrutura, e uma estrutura que a gente sabe hoje que ela vai ter uma redução e não ampliação. Então nós temos que fazer mais com menos, que é a dificuldade, mas nós não nos furtamos a esse desafio. É um desafio, mas acho que nós temos como alcançar isso. Há 3 anos a JUF organiza um evento chamado FONAGE, que é o Fórum Nacional de Gestão e Estratégia da Justiça Federal, por meio do qual nós estamos abrindo espaço para que os colegas discutam essas questões. A gente tem a ideia de que o juiz federal é um gestor já há muito tempo, né? E agora, a grande questão, eu sou professor de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e eu mesmo tenho alguma dificuldade de trazer essa discussão para a Faculdade de Direito. E nós estamos formando os futuros juízes, os futuros advogados, né? E a gente tem percebido que esse é um assunto que até tem interessado mais aos futuros advogados do que aos futuros juízes, como se juiz bastasse você estudar para concurso. Então, a gente tem tentado suprir isso com ações como essa da JUF e com ações
com ações de formação pelas escolas. Então, nesse espaço, nós estamos tentando trabalhar a ideia de gestão e de gestão para a inovação entre os colegas, a partir de uma filosofia que está sendo desenvolvida e que vai poder se aplicar tanto à gestão administrativa do Poder Judiciário quanto em relação à gestão do próprio processo, como nós vimos discutindo. Hoje, 2 seções judiciárias brasileiras já têm laboratórios de inovação, por exemplo, e na verdade foi uma iniciativa discutida no âmbito do FONAGE. A primeira a instalar foi São Paulo, e um mês e meio depois eu tinha instalado também lá no Rio Grande do Norte um laboratório de inovação. Reparem, nós não temos laboratórios como esse no mundo como todo, no Judiciário de British Columbia, no Canadá. Existe um laboratório, mas um laboratório voltado às ações de família, para pensar a prestação jurisdicional como um todo. A gente não vai ter isso no mundo. Como é que nós fizemos lá no Rio Grande do Norte? Porque não tínhamos dotação. Com parceria com o Sistema Indústria do Rio Grande do Norte, que ficou fascinado quando nós dissemos que íamos trabalhar a segurança jurídica a partir da ideia de inovação, e a partir dessa parceria nós conseguimos montar em muito pouco tempo um laboratório que está tendo sucesso, tanto de São Paulo como do Rio Grande do Norte, está tendo um sucesso assim, muito grande e sobretudo, recebendo uma adesão muito forte, Fernando? Em São Paulo isso tem acontecido muito forte dos juízes. Então, já tem juiz marcando audiência no laboratório de inovação. Não sei se o telespectador sabe, mas um laboratório de inovação é algo que, pelo menos em termos de design, é inspirado naqueles laboratórios daquelas empresas de tecnologia, de Silicon Valley. Tudo pensado na simplicidade para você estabelecer um ambiente de horizontalidade, muito diferente daquele ambiente formal e pesado, típico do Poder Judiciário. E é muito interessante porque os juízes e servidores, quando entram nesses laboratórios, rompendo um pouco aquele paradigma tradicional, em particular os servidores, eles se sentem com vontade realmente de fazer diferente. A gente percebia que o próprio design dos tribunais e dos fóruns era opressiva em relação à inovação. Interessante, né? Exato, mas lógico, você tem um tribunal cujo design ainda é inspirado em algo medieval, como é que você vai fazer alguma coisa diferente? Então, num caso, por exemplo, de uma demanda que precise de uma negociação, nós já temos trabalhado isso bem nos centros, nos SEJUSCs, nos centros de conciliação, pensando em design. Mas, numa demanda estrutural um pouco mais complexa, será que esse não é um ambiente até melhor do que uma sala de audiência, para não solucionar como um problema desse do lixo? Num ambiente de horizontalidade, um ambiente pensado, um ambiente que você olha para os lados e diz, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso pensar fora da caixa. A ideia certamente vem, O que a gente precisa é proporcionar os espaços para que isso aconteça. Essa é uma excelente conversa. Eu queria agradecer a todos, agradecer a presença da Gisele Reis, dos nossos convidados e agradecer a vocês que nos acompanharam até agora. Caso queiram rever esse programa, podem acessar o tvjustiça.jus.br. Muito obrigado a todos e até o próximo Reflexões.